Boa noite. Fazer a leitura, então, inicial, do livro Pão Nosso, a lição 101. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Moralmente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isto que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da humanidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização do parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos a plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angelical. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos fiquemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Pode fazer a prece agora, Regina? Sim. Tá bom, então. Nesse instante, fechemos nossos olhos, acalmemos, peçamos em Jesus, que nesse instante está nos amparando nesse momento de estudo. Jesus, leva a bênção à casa dos nossos amigos, irmãos, que está conosco, e por aqueles também que não puderam estar, leva, Jesus, as tuas bênçãos, saúde e paz a todos. Jesus, mestre querido, leva cura aos hospitais, abençoando aqueles que lá estão, desenganados, necessitando das tuas bênçãos e da tua luz. As mulheres que ficaram sem seus esposos, para ajudar no problema com seus filhos, que é a luta do dia a dia de cada uma que ficou sozinha. Também os esposos que ficaram só, sem suas esposas, que possam encontrar força para seguir em frente, criar os filhos, que é difícil, nós sabemos, mas que todos vão conseguir, se Deus quiser, e o Mestre Jesus abençoar e iluminar a sua ideia. Nesse instante, peço, Senhor Jesus, por todos aqueles que desencarnaram. Leve a luz, o socorro, Jesus, a cada um.
as crianças abandonadas, os hospitais do câncer, os presídios. Jesus também leva luz e acalma amor às casas dos cegos estropiados, os enlouquecidos, que todos possam ser acalmados, socorridos e possam se sentir protegidos por ti, Jesus, que sempre no nosso desespero chamamos por ti e sempre sentimos em nosso coração, vai se acalmando, a nossa fé vai aumentando, e tu, Jesus, sempre ao nosso lado, enviando o nosso anjo guardião, enviando os espíritos de luz para nos fortalecer. Gratidão, Jesus, pelo dia de hoje e por todos os dias da minha vida, pela família, por tudo que nos destes. Sede conosco, hoje e agora, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, agora é com a Márcia. Muito bem, vocês estão vendo uma tela aí, não é? Centro Espírita, estão vendo? Sim. Que Eu bom, só não sei, Márcia, por que a tela do Cosmo Guardino está pegando a metade aqui da sua tela principal. mas Oi. é porque eu É acho no que seu. É Só no no seu. seu, Regina. Nosso tá beleza. Só para mim? ele fica a metade mesmo, amigo. Tá, entendi. Aí, mas assim, para mim está tudo ok, só que eu não vejo vocês, então por isso que eu perguntei. Eu não- Que tela é essa que vocês estão falando? Centro Não Espírita, é. seu porque papel ela- na sociedade. É porque ela clicou em algum lugar e mudou a alteração Tá aparecendo da só visão pra dela. Regina isso, Para pra, nós tá tudo pra ok. mim, pro resto do Então pessoal tá não tá, bom. não. É que eu coloquei na lateral, mas o dele não vai na lateral. Tá bom, Regina. Mas vai Bom, continuar. meus irmãos, minhas irmãs, felicidade estarmos novamente conversando sobre essa área tão importante do Centro Espírita, que é a área da assistência e promoção social espírita, esse serviço que o Centro Espírita tem o dever de realizar na sociedade, não é? Então, muitas vezes, não nos damos conta desse papel do Centro Espírita, enquanto um ator muito importante no meio, na organização social onde ele se insere. E Allan Kardec, ele codificou a doutrina espírita sozinho, centralizou nele, porque isso era necessário naquele momento, secundado, por toda a equipe espiritual, mas já em O Livro dos Médiuns, ele já começa a dar orientações a respeito das associações espíritas, das sociedades que viriam, a partir de então, se formar. E ele já mostra ali grande preocupação com o futuro, mas assim, muito grande mesmo, quando nós vamos ler ali na segunda parte do livro dos Médiuns, lá pelo item 330 para frente, quando ele está falando já de sociedade espírita. Então, e o quanto Allan Kardec é firme, é muito firme. Nós temos feito esse estudo também do livro dos Médiuns, rotineiramente, e nós temos parado para pensar nisso tudo. Mas o Centro Espírita, ele é, então, uma associação, ele é uma reunião de pessoas para fins não econômicos. É isso que a nossa legislação define de uma associação, com um propósito. Uma associação é uma reunião de pessoas, ela não tem propósito lucrativo, porque daí seria uma sociedade na nossa legislação. Mas qual é o propósito do Centro Espírita?
Então, é a divulgação, a vivência, a experiência da doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita. Entretanto, a doutrina espírita, ela tem um propósito que é reviver o Evangelho de Jesus na sua essência, na sua pureza primitiva, no seu início, em toda a sua beleza. E Jesus, ele viveu na sociedade, ele viveu no mundo, ele conviveu com as pessoas. Nós podemos dizer, com isso, que Jesus, ele, nessa sua experiência conosco e na nossa experiência com ele, ele foi nos ensinando e nos deixando todo um programa que deveríamos seguir e que está fechadinho, que é, nós temos ali Jesus, ele deixa uma epistemologia, ele deixa uma pedagogia, ele deixa uma metodologia da boa nova, do que ele veio trazer. Ele veio implantar o reino de Deus na Terra, não conseguiu porque os judeus já haviam falhado, né, no seu papel anterior, e então fizeram interpretações orgulhosas da própria lei de Moisés, e enfim, quando Jesus chega, então, não é? Está lá na parábola do festim das bodas, era a hora das bodas, momento em que os servos estavam sendo chamados para ter a honra de trabalhar ao lado do Senhor. Mas, então, cada um foi para o que melhor lhe aprouve e não obedeceram ao convite, ao chamamento. Lembrando que aqueles que saíram para lembrar aos convidados de que chegara o momento das bodas, muitos foram até mortos, torturados. Então, essa parábola ela fala muito dessa falha daqueles que tinham papel e não desempenharam, e isso atrasando a obra, com certeza. Então, a doutrina espírita ela vem resgatar tudo isso. Nós estamos vivendo esse momento em que somos considerados os trabalhadores da última hora. Quando vamos também analisar essa parábola, os trabalhadores da última hora, em que é colocado que o trabalhador da última hora é o espírita, todo esse capítulo do Evangelho que fala sobre os trabalhadores da última hora, todos os textos são voltados para o espírita. Porém, há ali uma advertência grave, que muitos dos chamados para o espiritismo se transviaram. E então, vem aqui o questionamento. Como que se vai reconhecer aquele que é o verdadeiro espírito? Então, ali está toda a resposta. E ela é toda a resposta está ancorada nas relações que o espírita tem na sociedade, nas suas obras, deixando muito claro que o papel do espírita não é o de um adorador
pura e simplesmente. Evidente que tem a lei de adoração, vamos adorar a Deus. Porém, onde vamos adorar a Deus, não é? Em espírito e em verdade, na criação de Deus. Então, o centro espírita, quando surge o centro espírita, então, que é uma associação, ela é uma instituição do mundo. O centro espírita é uma instituição do mundo. Quando Allan Kardec codificou a doutrina, ele codificou sozinho. Ele não o fez em nome de uma instituição ainda. Por quê? Quando nós falamos em instituição e religião, nós temos que compreender a diferença entre esses dois conceitos. A filosofia, ela degenera na civilização, certo? Na civilização, a filosofia degenera. Porque quanto mais avançamos tecnologicamente, menos condição de pararmos para criarmos raciocínios, para meditarmos, cada vez menos tempo, cada vez mais as coisas do mundo vão nos chamando, e a filosofia é uma forma de construção do raciocínio. E nós, então, na civilização, em razão do excesso de conforto que a civilização nos proporciona, certo? Conforto é o grande vilão do espírito, natalidade, o conforto, a aventura, o tédio, os três grandes vilões da alma. Né? Então, não é possível filosofar em profundidade numa civilização cheia de tecnologia. É o tempo todo no celular, nós sabemos disso, quanto é difícil. Eu sempre brinco que Leon Denis, que é o grande filósofo espírita, e como seria se ele tivesse encarnado agora, aqui junto conosco, não é? Sempre falo isso, falo assim, porque Leon Denis levantava-se e ele já entrava numa floresta, né, na França. Ele já ia andar, os pássaros. Então, isso dá campo para que você possa construir raciocínios, você possa meditar. Nós sabemos muito bem como é que nós acordamos nesse mundo civilizado, né? Com tantas demandas, tendo que dar conta de tantas coisas. Por isso que a filosofia degenera na civilização. E a religião degenera na instituição. Isso é muito importante. Nós temos isso em nossa mente. Porque nós estamos falando de religiosidade. O centro espírita é a instituição. É onde nós vamos ter uma organização humana. E o que é que vai acontecer? Por mais que Allan Kardec nos tivesse advertido sobre o perigo do sacerdócio organizado, quando foi que o cristianismo degenerou? Quando ele se institucionalizou. 300 anos depois, quando ele se torna uma religião oficial, absorve o paganismo. Então, o que acontece ali? Acontece a degeneração do cristianismo primitivo, porque deixou de ser aquela relação primária entre as pessoas e passou a ser uma relação de papéis, cada vez mais de papéis, cada vez uma organização hierárquica. Né? Então, Kardec nos chama muita atenção para que jamais tivéssemos sacerdócio organizado. No entanto, uma associação ela tem que ter um estatuto, ela tem que seguir as leis do país, e cada vez mais vai havendo uma certa complexidade nisso tudo. E nós não nos damos conta de que se
Se perdermos a guarda, se perdermos a vigilância, começaremos a viver um sacerdócio organizado, com hierarquias, com papéis, porque a nomenclatura que os estatutos trazem, e que isso é comum, porque, do ponto de vista da legislação, né? Você tem que ter um corpo ali diretivo, mas deveria ser o mais simples, mais próximo da simplicidade. Mas como normalmente as associações, clubes e todas as outras, elas têm um presidente, porque o centro espírita, vamos parar para pensar, ele tem a mesma configuração de um clube, a mesma configuração de um partido político, a mesma configuração jurídica, estou falando, a mesma configuração de um clube esportivo, por exemplo, de uma associação de classe, é a mesma configuração. E todas essas outras associações, elas são nichos de poder, nós sabemos disso. Então, aí nós temos presidente, vice-presidente, secretário, não é? E aí nós vamos nos colocando numa organização necessária, mas que vai degenerando a religiosidade, não é? E, às vezes, nós vamos esquecendo um pouco desse papel do centro espírita na sociedade. Então, todo cuidado que nós temos que ter, porque muitas vezes nós chegamos no centro espírita, nós temos feito muitas dessas reflexões e encontramos aquelas pessoas que centralizam o trabalho, são os donos daquela, às vezes uma atividade simples, mas há um exercício de poder, né? Então, orgulho e poder, né? O poder, ele está relacionado diretamente com o orgulho. Então, quando a pessoa tem, às vezes, um pequeno espaço de poder, né? Ela usa, porque isso infla o orgulho da pessoa. O egoísmo é a centralização de bens e o orgulho de poder. Então, esse cuidado que nós temos que ter enquanto dirigentes de casa, para que possamos, quanto possível, termos na igreja, aí a igreja, eclesia, não é? Não a coisa de pedra, mas aquela casa do caminho, não é? Que esse é o objetivo do Espiritismo, restaurar a casa do caminho, em que durante o dia eles atendiam as pessoas, não se perguntava qual era a sua crença, quem eram essas pessoas, de onde vinham. Então, era o labor durante o dia, e à noite eles se reuniam em torno de uma fogueira para falar do Evangelho de Jesus. Mas havia essa eclesia, né? essa igreja muito simples, e Kardec, então, chama atenção para que os grupos sejam pequenos, grupo pequeno no sentido, aquele núcleo ali, que permite que aquela eclesia realize seu papel, que seja um núcleo que se ame, que se visite, e que visite outros núcleos, mas que não cresça demais, para que não ocorra nichos de poder. A verdade é essa. Bom, então, lembrando, então, que essa instituição, ela está no mundo, não é? E Jesus, ele diz assim: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, o centro espírita, ele é uma célula viva na comunidade. Divaldo Franco, ele nos orienta o seguinte: o centro espírita realizará o mistério de transformar-se na célula viva da comunidade onde se encontra, quer dizer, no território onde ele está,
criando uma mentalidade fraternal e espiritual das mais relevantes, porque será escola e santuário, hospital e lar, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz, ao mesmo tempo, o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. Então, veja que papel é esse que vai nos mostrando que a doutrina espírita, ela é difundida pela realização das obras, pela nossa presença ao lado das comunidades onde estivermos. Por isso, analisar o nosso entorno, onde o centro espírita está localizado, qual o território dele. E esse território, qual é a sua vocação? Qual é a vocação do centro espírita? Porque, às vezes, ele está, por exemplo, localizado geograficamente no centro da cidade. O que é que nós vamos ter no centro da cidade? Se o centro espírita vai fazer um trabalho social, ele vai ter que fazer um trabalho com um tipo de vulnerabilidade própria do centro da cidade. Normalmente, população em situação de rua, né? Como ele vai realizar isso? Então, aí tem que haver todo um planejamento de como vai fazer isso, não é? Mas é natural que a classe média e média alta acorram ao centro espírita que esteja mais no centro da cidade, por uma questão de território mesmo. Então, esse centro espírita, ele vai ter uma vocação para arrecadar bens, né? Então, lembra do egoísmo? O egoísmo é acúmulo de bens. E nós temos presenciado isso. Instituições espíritas egoístas, que arrecadam, mas elas não têm uma vocação para distribuir. Mas não conseguem encontrar um outro centro espírita na rede que está na periferia, sem condições de fazer esse trabalho de arrecadação, mas que faz muito bem a distribuição dos bens, mas aquele centro espírita que arrecadou, ele que quer ele distribuir. É o meu pobre, o meu necessitado. Então, aí às vezes ele não consegue fazer tão bem quanto o outro, quando poderíamos estar trabalhando no sistema de rede. Esse grupo, como diz Kardec, esse grupo visitando esse. É isso que é o trabalho de unificação, né? E nós precisamos estar atentos, prestar atenção qual é a nossa vocação, porque temos um papel social muito relevante a cumprir, certo? Nós precisamos lembrar que uma associação, ela é isso, lembra-se sempre disso, uma reunião de pessoas para fins não econômicos. Os espíritas que se reúnem no centro espírita, aqueles que decidiram se reunir para difundir e divulgar a doutrina espírita, esses é que são o corpo social daquele centro espírita. Então, esse grupo a gente chama núcleo duro do centro espírita. Esse núcleo tem que ter muita clareza de quais são os seus propósitos. E ele vai entender que ele estará divulgando a doutrina espírita a partir da sua vivência, das suas experiências. Então, se ele é demandado por uma comunidade que vem em busca de conhecimento e educação, olha aqui, ó, escola no sentido de um ambiente adequado onde nós vamos realizar valores, realização de valores, valor de vivência, valor criador, valor de atitude, isso que é uma escola.
É um santuário, é onde nós também vamos adorar a Deus. Ele é um hospital e ele é um lar. Então, é provável, é possível que nós consigamos atuar em todas essas dimensões. Ou não. Mas as pessoas que procuram, elas podem estar em busca de conhecimento, de iluminação. E elas deverão encontrar um grupo preparado para isso, certo? Mas haverá aqueles que estarão doentes do corpo, da alma. Então, estar em constante análise. E, às vezes, o centro espírita que recebe determinada demanda, ele tem que ter clareza que talvez o grupo que ali está organizado não está tão preparado para aquela demanda. E por isso é importante o trabalho de unificação, o trabalho em sistema de rede, que nos conheçamos. A Dulce estava até me convidando para nós darmos uma volta pela Zona Leste. Eu falei, Senhor amado, 60... mas a gente não sai da Zona Leste, né, Dulce? Mas é preciso, né? Temos que fazer isso, porque nós precisamos estar sabendo o que está acontecendo, o que cada um necessita, o que cada um tem, porque nós não podemos pegar a instituição e confiná-la em 4 paredes de pedra. A revelação espírita. Esses conhecimentos devem chegar à sociedade de forma clara, objetiva e atuante no que se refere à sua intenção transformadora, com vista a concorrer para que em nosso mundo prevaleça cada vez mais o bem, a paz e a felicidade. Nesse contexto, cabe ao Centro Espírita ser o espaço gerador de todas as ações práticas intervencionistas espíritas na sociedade. Então, práticas intervencionistas espíritas não significa jamais realizarmos prosélitos, que há uma demanda de pessoas que vêm à casa espírita para conhecer o centro, para conhecer o espiritismo. E há outras que vêm em busca de fraternidade, que é a prática espírita. Essa pessoa vai encontrar no trabalhador espírita, nessa praxis, nessa relação com ele vai encontrar o espiritismo vivido. Não é justo que alguém que chegue em grande dor e que nós venhamos, ao invés de nos tornarmos aquele que escuta, uma escuta qualificada, passemos a dar receitas prontas e fazer prosélito, falar de reencarnação, falar disso, daquilo, quando o momento ainda não é oportuno. Certo? Esperar a hora adequada de fazer a intervenção. Às vezes a intervenção que tem que ser feita é uma intervenção que é um encaminhamento, a pessoa está com fome, a pessoa está doente, a pessoa está em processo de doença psíquica, está com obsessão, mas também já adoeceu mentalmente. Então, são essas intervenções que aquela equipe, por isso que essa equipe tem que estar preparada para receber e não se preocupar tanto em que a pessoa se torne um espírita, porque isso não é importante, porque senão nós vamos degenerar a religião. Missão dos espíritas. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé.
Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que lhes oferecerdes. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora, aquilo que nós estávamos falando. Então, essa é a missão dos espíritas, do ponto de vista de instituição, mas também do nosso ponto de vista pessoal, evidentemente. Enquanto instituição, nós vamos entender que nós vamos ter. Entrou, né, para vocês os slides? Ação sócio-religiosa? Sim. Enquanto instituição, então, nós vamos entender que existe a vivência espírita, o estudo da doutrina espírita, a disponibilidade do estudo do espiritismo no centro espírita, certo? Que é o trabalho de escola. E existe as ações do grupo espírita que vai até a comunidade para fazer as intervenções, certo? Nessa hora, nós vamos falar da ação sócio-religiosa. O que é a ação sócio-religiosa? É aquela ação que o centro espírita faz enquanto rede de proteção social espírita. Porque existe uma rede de proteção socioassistencial na comunidade que envolve todas as instituições governamentais ou não governamentais que tem por propósito atender às vulnerabilidades sociais, especialmente as necessidades mais básicas. Porém, há muitos níveis de necessidades. Nós já aprendemos que as necessidades sociais, elas estão divididas por várias faixas da sua complexidade, né? Qual seria o papel do centro espírita enquanto uma rede de proteção social? Vocês estão entendendo? Veja, é o grupo espírita que vai à comunidade para fazer proteção social. Espírita, evidentemente. Esse espírita é a nossa conduta, é a nossa atitude no meio onde nós estamos, na comunidade onde nós estamos. E o ideal é que cheguemos na rede de proteção social da comunidade como uma rede também, pertencendo a uma rede, em que possamos atuar de forma eficaz, de forma efetiva, certo? De acordo com a demanda que nós temos condições de atender. Que demanda nós temos condição de atender? Porque se nós chegarmos nessa rede para levarmos o espiritismo do ponto de vista intelectual, para levarmos a doutrina espírita de uma forma proselitista, nós estaremos contrariando aquilo mesmo que Allan Kardec falou, que nós não tínhamos que nos preocupar com prosélitos. Para isso, é necessário termos clareza de o que precisa ser feito e o que nós podemos fazer dentro daquilo que precisa ser feito. Então,
essa palavra sócio-religioso, ela foi cunhada. Ela é um adjetivo, não é um substantivo. Então, adjetivo é aquele que qualifica alguma coisa, isso que é um adjetivo, né? Então, nós vamos estar na comunidade, essa aqui é uma comunidade sendo atendida. Isso aqui é uma ação sócio-religiosa. Ela é sócio-religiosa porque quem está fazendo atendimento é o espírita ou está fazendo em nome do espírita, né? Talvez profissionais, mas enfim. É o centro espírita, a instituição, através de voluntários ou através de profissionais, porque provavelmente algumas ações vão precisar de profissional, né? Profissional para fazer aquilo. Então, mas está fazendo em nome da instituição. Mas o que é que, em primeira análise, lá atrás, nos levou a fazer essa ação aqui? De reunir essas pessoas, de alimentá-las, de estar com elas. O que nos moveu a nós, espíritas, foi a doutrina espírita, o desejo de vivenciarmos o espiritismo, a prática espírita. Então, quando nós estamos em campo, nós estamos realizando em nós o espiritismo, em nós a religiosidade. A caridade que realizamos, ela tem que fazer uma modificação em nós. É por isso que nós vamos até os filhos do Calvário, porque temos aí uma ferramenta poderosa de modificação nossa. Porque caridade, benevolência, indulgência e perdão. Então, são condições, características que quem precisa alcançar é o sujeito da ação, aquele que está realizando a ação, e não o objeto da ação. Só que essa ação que nós fazemos aqui, ela está qualificada, porque ela decorre da nossa religião. Mas nós não estamos levando religião para eles, necessariamente, como normalmente se faz nas igrejas por aí. Você está entendendo? Porque, por exemplo, eu não sei qual é a religião dessa senhora, mas provavelmente ela não é espírita. A demanda dela é outra. Ela provavelmente deve ser evangélica, alguma coisa assim. Então, se nós tivermos por propósito, torná-la espírita, nós já começamos mal, porque não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é conhecê-la, estar com ela. Então, olha só, a ação sócio-religiosa é diferente da pessoa que vem ao centro espírita em busca do conhecimento espírita. E vai estar disponibilizado para ela também, para essa aqui também, vai estar disponibilizado. No momento dela, quando ela desejar, e ela vai desejar a partir dessa relação conosco, uma relação que é consentida. Então, sócio-religioso é um adjetivo. Ele trata dos elementos ou problemas sociais em sua relação com os elementos ou problemas religiosos. Então, a nossa religião nos expande a consciência a ponto de que nós conseguimos enxergar a necessidade do outro, como Jesus fala. É tão claro, Jesus. Ele fala o tempo inteiro em necessidade básica. Necessidade básica. Não tem roupa, está nu, está com fome. É isso que ele fala. Então, por isso que é uma ação de proteção socio-religiosa, porque essa pessoa, essa família, essa comunidade que seja, onde nós estamos inseridos, ela está necessitada de proteção, ela precisa de um guarda-chuva. Por um tempo. Isso não é eterno.
Mas é por isso que é ação de proteção socio-religiosa. Então, aí vem a importância das instituições religiosas nas redes de proteção social, porque durante décadas de implantação da legislação da assistência social, as instituições religiosas foram muito agredidas, né? Humilhadas, como se somente o Estado tivesse condições de fazer essa proteção, até que se chegou à conclusão de que o Estado ele vai até um ponto, mas ele não consegue avançar mais. Existe um ponto em que as instituições religiosas são muito mais efetivas. E então é necessário fazer um trabalho aí, nessa rede de proteção social, juntar a rede de proteção das religiões. Então, isso aqui, eu vou ler para vocês alguma coisa. Na ação da comunidade, a influência da religião e da fé na solução de conflitos, na superação de vulnerabilidades e na elaboração da esperança, porque a esperança ela é provida pela fé. Sem fé não tem esperança, não é? Então, qual a influência da fé? E quem é que, via de regra, convoca a esperança, a pessoa a fortalecer a sua fé, senão a religião, né? Então, a influência da religião e da fé, ela é definidora, sendo responsável por significativa parcela da eficácia nos resultados. Existem pesquisas já sendo feitas de o que significa a influência das igrejas na erradicação do alcoolismo, das drogas, da loucura. Todas as igrejas, de uma maneira geral. Jamais o governo daria conta, jamais o SUS daria conta. Jamais. E isso sozinhos, não é? Então, há um papel aí extremamente relevante. Precisamos cultivar aqui a capacidade de diálogo, uns com os outros. Qualquer dia nós vamos fazer um seminário só sobre diálogo, o que significa a palavra diálogo, né? Diálogo, né? Logos significa você compreender o sentido de alguma coisa. Então, naquele momento. Então, o que é que está acontecendo naquele momento? Isso que é um diálogo. Tanto que um diálogo, ele começa de um jeito e termina sempre de outro, porque ele está sempre avaliando o que está acontecendo naquele momento, né? Diagnóstico, né? Também já é conhecer o momento atual. Diálogo é a mesma coisa. Então, a capacidade de diálogo uns com os outros, em que nós vamos conversar a respeito daquela problemática. Então, de respeito às diferenças religiosas, para que, assim, a somatória da perspectiva da vivência religiosa, olha que é diferente. A vivência religiosa não é a minha religião, a sua, né? O próprio CRAS, o próprio CREAS, né? CRAS, o que é, né? Centro de Referência da Assistência Social, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, são os organismos governamentais que também estão trabalhando nessa rede, né? Então, a somatória da perspectiva da vivência religiosa possa também contribuir para cada pessoa individualmente, marcar sua família e a realidade brasileira. Então, veja, não é transformá-lo em católico, em evangélico, em espírita. Não, é marcá-lo para que ele se torne uma pessoa melhor, uma pessoa de bem. Para cada um desses campos, cultural, econômico, social e político, estamos procurando iluminações na doutrina social da Igreja. Aqui, esse bispo está falando da doutrina social da Igreja Católica e que nós sabemos que também, né, em razão da ação dos homens, pegou um viés ideológico para muitos religiosos, pegaram um viés que nós não vamos entrar nesse campo e que nós temos que ter cuidado para que nós, centro espírita, não entremos também. Porque
nós já vimos isso também dentro dos centros espíritas, né? O cuidado que nós temos que ter, sabe, de encontrar realmente o ponto de equilíbrio. Qual é a nossa intervenção e quando é que nós estamos interferindo. Interferir é diferente de intervir. Interferir é ferir, né? Você avança além, e isso é o perigoso. Então, que durante séculos, então, essa doutrina vem pensando e repensando como elaborar elementos de iluminação, trazer luzes capazes de ajudar os cristãos católicos, aqui ele está falando dos católicos, no mundo, a se confrontarem com as realidades e, ao mesmo tempo, oferecerem contribuições de superação dos problemas. Isso aqui foi um bispo em Belo Horizonte, né? Isso aí, em 2016 ainda, Dom Joaquim Moll, ele fazendo essa análise desse cenário socio-religioso no Brasil. Isso que ele fala para a Igreja Católica, nós podemos pegar e trazer para nós tranquilamente, porque é uma fala lúcida e extremamente atual, né? Então, quem são eles, né? Quem são essas pessoas? Quem são os objetos da nossa ação, né? Nós somos o sujeito da ação, nós somos aquele que vamos nos movimentar numa direção. São eles, os filhos do Calvário. A ação socio-religiosa, ela vai na direção dos filhos do Calvário. Quem são eles? Não é? E como que o Centro Espírita vai fazer isso? Porque da rede de proteção socioassistencial, que envolve a rede de proteção religiosa como um todo, aí vem a rede de proteção social espírita. Cada um tem o seu nicho. O que nós já observamos nesses décadas e décadas de análise, né? A Dulcineia aí, que está nesse trabalho, eu não sei nem quanto tempo, né? Mas já perdi a conta, mais de 40 anos. Então, o que nós observamos? O Centro Espírita, ele tem o seu jeitão ao longo das suas existências, porque a rede de proteção social do governo, ela é recente, mas a rede de proteção social espírita, ela é muito mais antiga, assim como das religiões. Mas o que é que o Centro Espírita faz e faz bem nessa rede? O que o Centro Espírita faz e faz bem é a proteção social básica, porque hoje nós já temos isso, nós já temos essa tipificação do serviço socioassistencial bem definida pela legislação, né? Ela deixou isso bem definido. E é interessante que o Centro Espírita sempre fez, sem saber, por intuição, porque Jesus disse que tinha que ser assim, aquele que faltar com a assistência, desse pequeno parábola do bom samaritano, gente, ali está epistemologia, lembra que eu falei no começo? Ali está pedagogia e ali está metodologia. Cristãs. Então, a epistemologia cristã, a pedagogia cristã e a metodologia cristã estão todas ali na parábola do bom samaritano. Então, a proteção social básica é aquilo que o Centro Espírita já faz. Talvez com pequenos ajustes, né? Pequenos ajustes, o cuidado em não invadir a religião do outro, a privacidade do outro, não é? O cuidado em não colocar o serviço refém da religião, você só, a pessoa só vai ter acesso ao benefício se ela der uma resposta que te interesse do ponto de vista do proselitismo religioso. Isso aí contraria o livre-arbítrio, que é um dos princípios básicos do Espiritismo. Então, os filhos do Calvário, quem são eles, né? Eles falam do que não tem.
Eles chegam no centro espírita pedindo comida, arroz, feijão, né? Um chinelo, pedindo, às vezes, uma vaga na escola para um filho, né? É isso que chega, ele acha que é isso que ele precisa. Entretanto, esse usuário, com direito ao acolhimento, e ao nosso melhor serviço, lembra, nós vamos estar prestando acolhimento e serviço, isso é proteção básica. E o centro espírita não sempre fez isso, e se não sempre fez, está errado, porque ele devia ter sempre feito. Acolher, não é? Acolher. Nosso melhor serviço não consegue. Então, essa pessoa que chega, ele não consegue visualizar a sua carência mais essencial. Ele não enxerga isso na hora que ele está chegando. Não adianta você chegar e falar, você precisa de Deus, né? Francisco de Assis disse que não é assim. Então, a carência mais essencial que é a do ser. Por quê? Ele não se reconhece como cidadão no território da comunidade que ele integra. Via de consequência, ele também não imagina que é um cidadão do universo, que ele é filho de Deus, herdeiro natural de toda a criação. Ele não sabe disso. E ele não vai aprender isso na nossa primeira conversa, né? Em que pesem todas as teorias da boa técnica socioassistencial aqui do governo, da lei, os técnicos, dos CRAS, né, centro de referência, dos CREAS, toda a técnica que você aprende na faculdade, apesar de tudo isso, somente a verdadeira religiosidade aqui, gente, não é a religião institucional que normalmente se degrada na instituição. É a religiosidade, é a relação com Deus, a nossa ligação com Deus. A verdadeira religiosidade poderá conscientizá-lo de que não possuir coisas é uma realidade absolutamente transitória e passível de ser modificada a partir de uma nova tomada de posição. Agora, isso é algo que demanda espaço e tempo de convivência. Não é? Como é que você vai atingir esse objetivo aqui? Se você chega, você já vai dando coisas para ele, tchau. Ou então ele chega, senta, vai ouvir o evangelho, toma paz, toma água frutificada, não sabe nem o que é isso, para depois tomar uma sopa, às vezes desmaia antes da sopa, não é? O serviço sócio-religioso, então, ele é a religião nossa que nós colocamos em ação. Somos nós sendo religiosos, né? Quando o usuário das ações protetivas, o usuário, aquele que nós supomos estar protegendo, se descobre integrado a tudo e a todos, ele encontra o sentido da vida, o sabor de viver, e ele naturalmente se autopromove, tornando-se agente de mudança no meio onde se encontra. Porque se nós não tomarmos cuidado e começarmos a dar coisas pura e simplesmente, nós podemos estar permitindo que mais um opressor se fixe na comunidade. Então, a pessoa vai... Eu botei essa foto aqui, que eu acho sensacional, essa mãe aqui, acho que a Dulce lembra. Ela está com uma vara aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo isso aqui? Ela sempre ia no centro espírita com uma varinha, que ela tem um monte de filhos, acho que 9. Sei sim. Né? Você ia chegar para essa mulher e falar assim, você não pode usar a vara, você não pode dar umas varadas no seu filho. Ela foi para o centro espírita. Gente, 9 filhos com fome, gritando. Então, nós temos que ter essa noção, né? Que mãe é essa? Que mulher é essa, né? Que fortaleza é essa, né? Aí essa idosa. Enfim, né? Então, essa pessoa, ela vai aos poucos compreendendo qual o sentido da vida dela. E aí, ela vai ser a melhor pessoa na comunidade, independente se ela é espírita, se não é. Teve um jovem que procurou um dos nossos companheiros, né, há uns 15 dias, e ele, ali na Zona Leste, ele é do Comando Vermelho, né? Ele era. Então, ele já chegou e falou o que ele era, ele já disse tudo, então nós sabemos. E aí, depois ele chegou e falou assim para
das pessoas lá, falou assim, olha, eu encontrei Jesus, né, com o pastor tal, mas eu gosto muito de vir aqui. Mas eu posso continuar vindo aqui, mesmo indo lá com o pastor, porque aí o nosso companheiro espírita falou, lógico, imagina, nós aqui é liberdade e tal. E aí, assim, o que o seu pastor falou? O pastor falou que eu podia vir também, não tinha problema nenhum. Eu só não podia ficar lendo essas coisas aí de vocês, o livro, para eu não virar espírita, mas que eu podia continuar vindo, podia. Olha que coisa linda isso, né? Então, vamos imaginar essa cena aqui, né? Jesus com essa criança, né? O que Jesus... Quantas vezes essa cena se repetiu, né? Enquanto Jesus ali estava aurindo de alegria para ele mesmo, Jesus, né? Quanto isso estava beneficiando a ele mesmo, Jesus, e ele fala isso, né? Então, só para nós irmos finalizando, sobre essa solidariedade missionária, que isso é um termo já cunhado assim, na academia, certo? Então, a professora Maria do Carmo Brant de Carvalho, ela é uma professora do Rio de Janeiro, ela se refere ao termo solidariedade missionária, quando trata das redes de proteção comunitária ou de proximidade, aquelas redes, são as associações de bairro, as instituições religiosas, né? Enfim, os clubes ali. Segundo ela, a igreja, aqui significando as instituições religiosas de forma ampla, é sempre uma porta que acalenta a esperança. Quantas pessoas entram na igreja como sendo seu último reduto? Entra no centro espírita, né? E ao entrar, ele tem que encontrar uma mão que acolhe, né? Um coração amigo. Inegável que os programas religiosos, quaisquer que sejam, isso é ela falando, representam suporte espiritual, emocional, afetivo e material. São relações primárias, significativas que se estabelecem. Então, lembra que eu falei que a igreja precisa ter cuidado, o centro espírita, para que as suas relações permaneçam primárias e não se transformem em relações de papéis, em que a pessoa chega e ela vai se relacionar com o presidente da casa, com o diretor não sei do quê, com o assistente social. Não, ela tem que se relacionar com o outro, com a pessoa, com o ser humano que ali está. Então, a professora, ela que primeiro utilizou esse termo, né? Ela utiliza o termo sócio-religioso para cunhar o conjunto de suportes espiritual, emocional, afetivo e material. Então, nós chegamos ao final da nossa conversa, eu vou abrir aqui para que vocês falem alguma coisa, e eu queria saber se vocês pretendem que nós continuemos esse assunto, aí vai depender de vocês, não é? No nosso próximo sábado. Porque nosso tempo foi, né, Dulce? Sim, graças a Deus. Mas nós podemos continuar ainda se perguntando e falando, né? Mas expondo, nós podemos continuar. Sabe que assunto não falta, né? Oi, Sandra, fala. Nossa, será um grande prazer continuar. Vamos continuar. Bastante aprendizado de uma pessoa que tem muito conhecimento, né, Marta? Que vocês têm muito conhecimento. E sempre nos passou todo esse conhecimento e que nós precisamos, sim. Eu penso que nós podemos fazer assim também, né? Para nosso próximo sábado, nesse mesmo horário, né? Esse mesmo bate-canal. Pode ser, né, Regina? Pode ser? Não, com certeza. Eu acho que nós temos muito ainda que aprender do assunto, voltar às verdadeiras raízes, às verdadeiras fundamentação do trabalho espírita, né? Isso. Eu acho que nós já nos deixamos levar muito pelo que vai chegando de pouquinho em pouquinho, quando você vê, você está envolvido no todo. Voltar realmente. Enquanto você falava, eu me lembro de Chico Xavier, né?
Ele nunca se deixou contaminar, sempre manteve a sua simplicidade. Ele nunca pedia para alguém ir lá atender aquela pessoa que ele estava ocupado aqui agora. Ele fazia questão de ir pessoalmente. Então, acho que nós temos que resgatar esse sentimento de solidariedade, de acolhimento, como você citou, a Casa do Caminho, né? Eu acho que nós precisamos, sim, trazer isso mais para perto de nós e refletir mais a respeito. Sim. Eu acho assim, que o trabalho em equipe, ele é isso, né? Ele nos permite manter uma consciência desperta, porque, naturalmente, todos nós temos um conhecimento, nós experienciamos conhecimento, mas, em algum momento, o mundo toma conta da gente, não é? E nós voltamos a dormir, voltamos para a trilha, para a consciência de sono. Então, estar sempre revendo conceitos, estar sempre conversando e falando, é muito necessário. Eu acompanho muito o grupo da ápice, né? Só não interajo porque, meu Deus, né? Mas o quanto é importante, né? Nós estarmos sempre falando. E aí, talvez, a gente possa também anotar questões para a gente debater, para conversar mais, né? Ainda temos muito material para apresentar, mas acho que nós já temos, vamos dizer assim, né? Aí alguma massa crítica que a gente já pode, né, Dulce, falar sobre ela. Sim. Então, é isso. Alguém quer falar alguma coisa mais? Então, Só Márcia, dizer pode falar. que foi muito bom, Márcia. Nós estamos precisando desse momento de união, de estudo junto. Esse é um exercício de fraternidade nossa, de avanço, de maturidade. Então, eu estava aguardando isso, esse momento, e eu sei que você tem muito material para passar para a gente, então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar, porque estamos num momento totalmente diferente de tudo que a gente já viu, né? E esse trabalho online, ele é fantástico, né? Eu acho que esse foi o grande presente que a pandemia nos deu, né? Apesar de levar tanta coisa, nos deixou, porque eu acho que nós iríamos adiar eternamente essa coisa de trabalhar nesse sistema aqui, que para nós já de uma certa idade é difícil, né? Nós somos obrigados a aprender. Então, agora, isso nos permite restabelecer nossa rede de proteção, né? Não só da cidade, mas do estado, devagarinho. Não é tão bacana a gente ver aqui Jaru, a gente vê de Paraná, Porto Velho, e assim vamos, né? E se rever, eu acho fantástico isso. Aqui nós temos Cerejeira, temos Ariquemes. Alguém de outros lugares pode se identificar. Porto Velho. Porto Velho. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. É a área do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita que realmente une o povo. Eu estou puxando a sardinha para a nossa área não, né, Dulce? Mas que né? Fala a verdade. É, assim, muito legal falar sobre isso, gente. Então, eu estou devolvendo a palavra aí para a Dulce e para a Regina, que são as coordenadoras aí, tá bom? E... Eu só quero, Márcia, agradecer a você, porque eu sei que não é fácil. Tem muito trabalho, e agradecer ao segundo conselho, que nos abriga, né? No meio do coração, né? Então, agradecer a essa equipe, e agradecer a todos que participaram, porque nós estávamos apostando quem acertava quantos trabalhadores compareceriam. Eu não errei. Tá bom? Só isso. Obrigada, também adorei muito o esclarecimento. E se puder ter mais, melhor ainda, né? vamos continuar até acabar. Um dia a gente... Eu, por mim, eu estou por conta. Eu estou por conta. Eu também quero agradecer muito, porque eu agora, né, estou na ápice, mas tenho muito que aprender. Eu estou mais assim no fazer, aprender fazendo, né? Então, tudo que vir é de bom grado. Agradecer a você, Márcia, pela sua disponibilidade, boa vontade. A Dulce, pela oportunidade de ter, né, criado todo esse grupo do Segundo CREC,
é a nossa mentora. A doce é dulce, né? É a nossa mentora. E Verdade. vamos continuar assim, vamos estudar o sócio religioso, que tudo é importante no centro espírita, o estudo, né, a mediúnica, todas as áreas são importantíssimas, a arte, tudo faz parte. Mas o trabalho, pelo menos da maioria das casas, o que realmente faz contato com a comunidade é a ápice. E precisamos ficar cada vez mais aptos a recebê-los. É a ápice que faz o trabalho, o link, né, do centro espírita com o mundo, né, com a sociedade. Todos os outros trabalhos são interna corporis, para os trabalhadores espíritas. Esse não, esse é para a comunidade. Então, é fantástico, né? Então, é isso, gente. Eu amo isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou tão feliz de ter essa coisa online, porque antigamente tinha que pegar um ônibus e não sei para onde, né? Você lembra? Quantas vezes para o interior, não sei o quê. Agora não, a gente está aqui, ó, daqui a pouco desliga, cada um vai. Não é uma maravilha? Eu acho fantástico isso. Agora você fala para todos, para onde tua voz vai longe. Vai para São Paulo, vai para Ariquemes, onde quiser. E como nós estamos gravando também, depois a gente deixa disponível, né? Eu vou botar no grupo, e aí pronto, né? Vai ficando. Maravilha, eu sou muito grata. A pandemia, por isso, só também. Bem, Boa noite, gente. mas como eu sei que a Márcia tem outro estudo em seguida, eu vou pedir a Dulce, que fugiu da prece. Eu vou pedir para fazer a prece final. Faço sim, é uma honra. Então, vamos agradecer à equipe que dirige a assistência social espírita no Brasil. E se dirige no Brasil, dirige no mundo. Dizer, Senhor, da nossa alegria de estarmos reunidos, aprendendo e sentindo a presença da espiritualidade amiga, que investe nas nossas almas, para abrigarmos todos os filhos do Calvário, que vêm pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pela nossa rua, pela nossa cidade. Gratidão, Senhor, por este momento, e que possamos dar continuidade a esse estudo, não só pelo virtual, mas à noite, no desdobramento pelo som. Que então possamos ir para os nossos afazeres, envolvidos em muita paz. Agradecidos a Márcia, a equipe, a todos e a equipe espiritual. Assim seja. Graças a Deus.